Agora a palestra da doutora Ívila Araújo, Preparando para Eleições, Guia para Partidos Políticos. Advogada, eleitoralista. Doutora Ívila, fique à vontade. Boa tarde, gente, tudo bem? Quando você desocupa aqui, quando eu chego nas palestras, a gente faz slide só para fazer mesmo, né? Porque a gente é professor, né? Gosta de vir, eu vejo no carisma também, gosto de forró. Bom, gente, eu queria me apresentar, sou advogada especialista em direito eleitoral, milito nessa área e também na parte de assessoria a partidos políticos. E aí eu vim conversar com vocês a respeito desse tema. A minha colega Andréa, que me antecedeu, ela já fez aqui uma pergunta para saber como é que está o nosso público. Então, eu venho questioná-los a vocês. Vocês tiveram atenção, quem é pré-candidato, quem trabalha na assessoria dos seus pré-candidatos, tiveram atenção aos seus partidos políticos e ao protagonismo que os partidos políticos obtiveram nos últimos anos, principalmente com reinventar a pré-campanha? Por quê? Porque o protagonista da pré-campanha, ele é dos partidos políticos. Não só do pré-candidato, mas sim dos partidos políticos. Porque quando se trata de financiamento de pré-campanha, quem deve financiar ela são os partidos políticos, através dos encontros, dos seminários, da promoção de eventos de discussão política. É aí onde deve se fomentar a pré-campanha. Então, o pré-candidato sempre tem aquela dúvida: eu posso fazer gasto na pré-campanha? O que a gente indica é que não. Por quê? Porque você tem que estar alinhado com o seu partido político e o partido político promover a sua pré-campanha e lhe colocar em situações em que você possa apresentar suas qualidades pessoais. Então, eu venho aqui falar com vocês sobre esse protagonismo dos partidos políticos e a atenção que nesse período tem que ser redobrada a todos vocês que são pré-candidatos e que estão assessorando seus pré-candidatos. Por quê? Porque os pré-candidatos... Então, o que é que vocês precisam ter bastante atenção no que se refere aos partidos políticos ao qual vocês estão filiados ou seus assessorados estão filiados? Sobre a regularidade do partido político. O partido político, nesse momento, as agremiações municipais são as protagonistas, porque elas é quem vão alçar, lançar os candidatos, transformar quem é pré-candidato em candidato. Então, essa responsabilidade é das agremiações municipais. E isso tem que estar atento. Se o seu partido está ativo, se ele é diretório, se ele é comissão provisória, se está preenchido os requisitos, se ele prestou conta nos últimos anos. Isso quando eu falo dos últimos anos, de 2015 para cá. Se ele efetivamente existiu dentro do seu município, o partido, se ele tinha diretório, se ele tinha comissão provisória constituída e se ele prestou conta de 2015 para cá. Porque é requisito de registro de candidatura, requisito de julgamento do DRAP, que assim, antes de julgar o registro da candidatura dos candidatos, julga-se a habilitação do partido, que é o que a gente chama de DRAP. Se o partido político não tiver regular, o DRAP é julgado improcedente e, por consequência, o registro de candidatura também. Então, tem que ter especial atenção. E essas eleições estão inaugurando um entendimento novo dos tribunais a respeito da ação de suspensão de anotação partidária. Partidos políticos que não prestaram contas ou que estão com julgamento de contas não prestadas e que não promoverem sua regularização, não poderão lançar candidatos. Então, assim, é de suma importância a atenção que tem que ser dada aos partidos políticos nesse momento. E, doutora, qual é o prazo que eu tenho para regularizar o partido em qual eu vou concorrer ou que o meu candidato vai concorrer? Até a data da convenção. Até a data da convenção que o partido político tem que estar regularizado. Seja prestando as contas que não fez, seja regularizando as contas que foram julgadas como não prestadas, seja respondendo ao processo de suspensão de anotação partidária. O Ministério Público Eleitoral, nas suas bases, estão ficando muito atentos a isso. De 2022 para cá, a gente que está militando, né, doutor André, nessa área, tem observado bastante que o Ministério Público tem ficado mais ativo e mais atento nesse sentido. Bem como os juízes eleitorais, eles têm autonomia
de autuar os processos de prestação de contas de ofício. E muitas vezes o presidente dos partidos ou tesoureiros não dão atenção, recebe lá aquele comunicadozinho por AR, estou vendo muitas pessoas sorrindo aqui, acho que já receberam, e não dão a devida atenção. Para esse ano, digo para vocês, tem que ter especial atenção. Pronto. Isso ainda está melhor. Então, gente, o que eu venho trazer aqui para vocês é, como a doutora Andréa anteriormente falou, a base de uma boa campanha, vídeo da pré-campanha para a campanha, é assessoria jurídica, contábil, assessoria de comunicação e o carisma do candidato, né? Então, o carisma do candidato tem que ter, né, doutora? Muito. E aí, então, você que é advogado, que pretende militar nesse período eleitoral, você vai me dizer assim, doutora, mas eu vou assessorar um candidato. Mas hoje, quem assessora candidato tem que estar atento ao partido político que ele faz parte. Então, o que eu venho trazer para vocês é isso. Tenham atenção sobre a regularidade dos partidos políticos. Passada essa fase, tenham bastante atenção sobre a atuação desses processos, tanto de prestação de conta, como de regularização de conta, como de suspensão de anotação partidária. Se o teu partido tiver com anotação de suspensão partidária, vai estar lá registrado no CIG. Tem todo o procedimento técnico que você precisa tomar, como advogado e contador. Então, a gente está no momento chave. Bem como trazer para vocês a responsabilidade que os partidos têm na formação dessa comissão que vai lançar os pré-candidatos e a própria convenção em si. Porque a responsabilidade do partido vai até a data da convenção e o registro da candidatura. De todos vocês, dos pré-candidatos agora e dos assessorados de vocês como pré-candidato. Então, essa responsabilidade é do partido político. Então, temos que ter uma especial atenção, um entendimento do estatuto do partido para não gerar nulidade. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque hoje, campanha se faz, além do corpo a corpo do dia a dia, se faz hoje campanha através da desqualificar a segurança jurídica do candidato. Hoje, qualquer situação que te coloque em risco tua candidatura, torna a tua campanha muito mais complicada no que se refere à comunicação e ao tratamento com o eleitor. Porque o eleitor que tem a desconfiança que existe a hipótese de você não ser candidato, ele te trata de uma forma diferente. Ele te recebe e te ouve de uma forma muito diferente. Então, hoje, é essencial a segurança jurídica do pré-candidato para estar na rua, para estar apresentando seu trabalho. Hoje, campanhas se ganham e se perdem na segurança jurídica. Você aqui, em um dado momento, está um candidato aqui muito bem nas pesquisas, né, doutora? Né, doutoras? O candidato está vindo aqui muito bem nas pesquisas, aí chega a notícia. Fulano de tal tem um partido com anotação suspensa, ele não vai poder ser candidato. Gente, aí a assessoria contábil de comunicação e os assessores políticos ligam para quem? Para o advogado. Eu vou dizer para vocês que eu vivi essa experiência numa campanha a nível de governo, uma campanha de governo. Saiu a notícia, antes de chegar a intimação, porque os portais hoje, eles são mais atentos do que o próprio advogado. O advogado recebe a intimação do sistema, às vezes a gente recebe meia-noite, 11 horas da manhã, né? A gente tem que desativar o sininho, porque senão a gente não dorme. Porque 11 horas, meia-noite, chegam as intimações. O pessoal da imprensa, os jornalistas, eles são mais atentos, eles ficam dando F5, eles têm conhecimento das intimações antes da gente. E aí eu acordei com essa notícia, que o meu candidato ao qual eu prestava assessoria na época, candidato a governo, tinha 3 processos de suspensão de anotação partidária, que não ia poder ser candidato. E vocês imaginam, no momento em que era, vamos dizer assim, o início da aplicação das regras da resolução no que se refere a isso, a suspensão da anotação partidária. Então, foi uma vivência, por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Eu acho muito importante trabalhar isso com vocês. Se precavenham, prevejam. Mas deu tudo certo.
A gente conseguiu achar inúmeras nulidades no procedimento e deu tudo certo. Mas a gente passa um sufoco. Então, ainda dá tempo de organizar tudo e de deixar tudo bonitinho. Como também no que se refere à pré-campanha. Os pré-candidatos têm que ficar bastante atentos aos seus atos de pré-campanha. Como eu falei, hoje os partidos políticos são protagonistas nesse ambiente de pré-campanha. Mas o próprio pré-candidato também tem a sua autonomia e tem os seus atos que ele pode estar ali praticando, né? Seja no ambiente intrapartidário, seja no ambiente da comunidade como um todo, que é se apresentar, eleger suas qualidades pessoais, apresentar para a população, né? Caminhar, conversar, fazer debates, estar na imprensa, na internet, se apresentando. Isso é totalmente permitido, só não pode pedir voto. E ter bastante atenção no que se refere a gente viveu essa liberação da pré-campanha veio de 2015 para cá. Então nós estamos vivenciando quase 10 anos de aplicação de pré-campanha. Então a gente já vivenciou a aplicação da pré-campanha muito rígida, que foi no início. Aí teve um momento de afrouxamento da pré-campanha, das regras do que era liberado e o que não era liberado na pré-campanha. E agora nós estamos vivenciando novamente um apertamento, um afunilamento na interpretação das regras da pré-campanha. Que eu gosto, doutora André, que nós estamos vivendo um afunilamento das regras da pré-campanha. Os juízes já estão muito zangados. Eu estou vendo umas decisões, ontem mesmo saiu uma decisão suspendendo um evento partidário, porque pelo convite, o juiz entendeu que existiam os requisitos para suspender o evento porque estava caracterizado comício e não um evento partidário. Doutora Ida, olha o microfone bom. Posso contribuir aqui só? Claro. Na realidade, o que eu tenho dito é que nós estamos vivendo um ciclo, né? Quem acompanha a política de muito antigamente, a gente vê que cada vez proíbem mais, não sei se vocês percebem. Antes nós podíamos usar camiseta, boné, não é? A gente, caneta, tudo isso era dado em campanha. Hoje não pode mais, né? Aí show, outdoor, todo mundo usava outdoor. Hoje em dia não pode mais. Aí nós temos as redes sociais. Agora, por causa de uma possível fake news, não pode mais usar a rede social também. E só quem está perdendo é aquele candidato pequeno, que pode fazer sua campanha ali na rede social, pagando um impulsionamento de R$10, de R$20. Não sei se pode esse valor, né? Eu creio que possa, né? Valores pequenos e faz sua campanhazinha ali só na rede social. Mas por conta disso, por exemplo, o YouTube e o Google já não estão mais veiculando matéria relacionada à política, a eleições, exatamente por quê? Porque o TSE criou uma norma, uma resolução só para proibir, só para falar de fake news. Aí, por causa dessa resolução, que traz para esses grupos, né, como Meta, como YouTube, Facebook, o Facebook e o Instagram de um só, né? Facebook e Google, regras que para eles implementarem é caríssimo. Não tem custo-benefício. Não tem para eles. O lucro que eles iam oferir com o impulsionamento das pré-campanhas e campanhas não vai suprir o investimento que eles têm que fazer em tecnologia para poder atender as regras. Aí o que é que eles fazem? Só finalizando? Veta. Não. A partir desde maio, eles não estão mais fazendo. O rótulo político está muito complicado de impulsionar. Exatamente. Por quê? Porque pode acontecer uma agressão, pode acontecer uma mentira. Mentira em política. Você vai ver que mentira em política desde quando começou a política no mundo. Mas agora, porque pode acontecer uma mentira relacionada a um determinado fato, não pode mais o pequeno ter ali uma plataforma para fazer a sua campanha. Eu tenho questionado isso em todo lugar que eu vou, porque eu acho que proibir não é a solução. Quem tem alguma coisa horrível contra si, entra no processo por calúnia, injúria, difamação, pede para tirar uma fala sabidamente verídica, né, doutora?
Continua aí, doutora. Não, e assim, eu vou trazer até para os colegas também, porque a gente traz aqui é mais um bate-papo, até quem está, como diz, a gente está conversando e tratando com colegas. Por sinal, no final eu vou abrir a palavra para umas perguntas, tá? Porque eu acho que eu gosto dessa dinâmica de perguntas. Eu vivenciei então, essa semana com um caso interessantíssimo. O juiz mandou suspender as contas de WhatsApp. Eu nunca tinha visto. Suspensão das contas de WhatsApp de indivíduos que estavam divulgando informações dentro de grupos privados. Vocês têm noção disso? A pessoa está lá dando sua opinião e sofreu uma decisão judicial que a proíbe de estar no WhatsApp. O número dela foi suspenso do WhatsApp. É uma total insegurança. Então a gente não tem como também cravar para os nossos pré-candidatos que isso não pode ou que isso pode. O que eu costumo dizer é que se dá cassação ou multa. A pergunta hoje que as assessorias das campanhas nos fazem é essa: doutora, dá cassação? Porque se não der cassação, a gente vai arriscar. Correr o risco. Porque de fato não existe uma segurança jurídica. Como a doutora Andréa me antecedeu, é muito dinâmica. De fato, a justiça eleitoral, a interpretação da norma eleitoral e a adaptação da norma eleitoral, quando eu falo adaptação, porque nós somos, a lei ela é atrasada quanto às relações sociais. Primeiro acontece o fato, para depois a lei vir e reger aquele fato. Né? Isso primeiro ele tem que acontecer, a lei não tem como prever. Então, a lei ela sempre está um passo atrás das nossas ações sociais. O que a gente está vivenciando agora no direito eleitoral é que a lei está tentando dar um passo à frente. Antes de acontecer os fatos, ela está tentando se antecipar. E isso gera muita insegurança jurídica. Censura prévia, né? Exatamente. No final das contas, o termo correto é esse, uma censura prévia. Então, assim, bastante atenção, bastante cautela, corpo a corpo. E era isso, gente, que eu tinha para conversar aqui com vocês. E agora eu vou abrir para a pergunta. Quem tiver alguma dúvida sobre partido político pré-campanha e conduta vedada também, né, doutora André? Pode fazer perguntas sobre conduta vedada, né? Pode perguntar sobre qualquer coisa. Que a gente está aqui, pergunta e a gente responde. Vou para aí também, ficar com você. Você pode falar um pouco sobre a legenda? Sobre? A legenda. Quando tu fala legenda, é sobre o quê? A composição do partido, Coeficiente. a votação, Coeficiente. coeficiente. Cálculo. Nossa, sim, vai explicar, tá bom. Boa pergunta. Vai ser para a doutora Lívia, essa pergunta. Ah, é? Olha, eu vou entregar para a doutora Andréia. Gente, assim, existe uma coisa que a gente chama de coeficiente eleitoral e coeficiente partidário. Um partido político, para ele conseguir, porque assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a vaga ela não é do indivíduo candidato quando a gente trata de eleição proporcional. Pela legislação brasileira, a vaga pertence ao partido, à agremiação. Quando eu vou lá e dou um voto no meu vereador, eu estou votando na minha legenda. O vereador é uma figura, um dos representantes que, se ele atingir os critérios da lei, ele vai ocupar a cadeira. Mas entenda, a cadeira ela é do partido. Então eu tenho que atingir o coeficiente eleitoral e depois o coeficiente partidário. O que é que a regra diz? Tentando ser o mais sucinta possível. Que eu tenho que atingir 100% do coeficiente eleitoral e o partido, o candidato, tem que atingir 10% do coeficiente partidário. Quando o partido conseguiu a vaga, eu, candidato, que pertenço àquela legenda, tenho que ter pelo menos 10% daquela votação, daquele coeficiente. Quem teve mais votos, ocupa a cadeira. Ocupou a quantidade de cadeiras que esse cálculo preencheu, a gente vai para o cálculo da sobra. O que é a sobra? O partido político que atingiu 80% do coeficiente vai poder auferir a cadeira, que está lá, de sobra, e o candidato, o indivíduo que pertence àquela legenda, que atingiu no mínimo 20% desse número de votação da cadeira, vai ter o direito de ocupá-la. E nisso a interpretação da lei
Até o ano de 2023 era assim. Só eram essas duas regras, esses dois números. Essas duas equações que eram aplicadas. O que é que aconteceu com o entendimento do STJ ou do STF no julgamento que ocorreu esse ano? Que, primeiro momento, regra 1, 100%, 10%. Segundo momento, sobrou cadeira. Vamos para a regra número 2, 80%, 20%. Sobrou cadeira, vamos para o corpo a corpo. Todo mundo, todos os partidos podem participar para brigar pelaquela vaga, como os candidatos dessas agremiações podem disputar aquela vaga. Então, em regra, o partido com o candidato que tiver o melhor desempenho vai conseguir oferir aquela vaga. A notícia ruim que eu tenho para dar para vocês é que é numericamente impossível cidades com poucos eleitores e, por consequência, poucos números de cadeiras nas Assembleias Legislativas conseguirem ter chance dessa terceira etapa. Geralmente vai ficar nos 2 primeiros critérios. Mas cidades como Capital, que é Teresina, Parnaíba, Floriano, que tem uma Câmara maior, existe de fato a possibilidade real de todos os partidos concorrerem igualitariamente a uma vaga, independente de ter atingido o coeficiente partidário ou não. Então, essa é a interpretação que hoje se dá. Como eu estou dizendo para vocês, isso é interpretação de um julgamento do STF. Pode ser que, posteriormente, com a mudança da corte, alteração, isso pode vir a ser alterado. Mas a minha opinião pessoal é que essa interpretação é a mais democrática, porque oportuniza aquele candidato que, dentro do seu partido menor, teve um bom desempenho a conseguir uma cadeira. Né? Consegui esclarecer mais ou menos sua dúvida? Fico feliz. Alguém mais tem dúvida? Doutor, eu tenho uma dúvida, mas é uma dúvida mesmo pessoal. Eu sou funcionário da prefeitura contratado. Mas a sua dúvida, muitas vezes, é a dúvida de muita gente, né? A gente ajuda. Eu sou funcionário da prefeitura contratado. Eu tenho um blog de notícias. E a prefeitura tem muitas obras em andamento. Eu gostaria de saber se eu posso continuar mostrando essas obras ou se não. O senhor é pré-candidato? Sou. E tem alguma vinculação, algum contrato, alguma coisa referente a essa publicitação que dá? Não, ela é feita mesmo aleatória, sem Você faz voluntariamente? mostrando o que acontece na cidade. Mostrando o que acontece na cidade. Mostra o que é de bom e mostra o que é de ruim? Os dois. Os dois. Se mostra os dois, é livre, liberdade de expressão. O senhor pode continuar. Agora, se o senhor apresenta algum programa, se o senhor tem uma live programada semanalmente, que é o que está acontecendo, isso eu estou dando a minha orientação como intérprete da lei. Pode ser que algum colega interprete de forma diferente. Mas se o senhor apresenta algum programa que ele seja, que ele tenha um cronograma, que todo mundo da cidade já sabe, que o senhor tem aquele programa, aquele ao vivo, aquela live, ou um programa no YouTube, eu aconselho, a partir do dia 30 agora de junho, se afastar em virtude da interpretação que a gente tem, que os apresentadores de TV e radialistas se afastam para se desincompatibilizar. Se for o seu caso, né? Pronto, o colega ali atrás disse que tinha uma dúvida também. Boa tarde. A minha dúvida, eu queria que vocês tirassem, exemplo, é uma cidade que a candidatura é única na chapa majoritária. O grupo de opositor, como é que ele tem que lidar com essa chapa de oposição? Sem majoritário? Sem majoritário. Como é que ele deve lidar? Se ele tem liberdade de apoiar Não. É na nossa cidade que está acontecendo esse caso. para o majoritário, para o prefeito, né? Mas vamos montar a chapa só com o vereador. Certo. E aí o que é que vocês estão na dúvida? Se pode, se não pode? Como a gente faz? E tem que ficar. Porque nós podemos fazer o mesmo movimento como se tinha. Como que tem candidato? Normal. A diferença A diferença é que vocês estão pedindo voto individual para a Só voto para para a si. agenda, né? só para si, Não tem, vocês não vão fazer a casadinha que chama.
falar que vocês vão ficar, vocês não vão ter palanque de prefeito para subir. Isso. Mas vocês podem promover os eventos. E Mas a é super sugestão. normal, até porque, né, vocês são candidatos livremente, independente de chapa majoritária, né? Não tem vinculação. O partido político ele pode registrar tanto uma chapa proporcional como uma majoritária. Alguma outra dúvida? Até porque, né, doutora, hoje nem pode haver a coligação proporcional. O partido vai ter que ter, por mais que haja uma coligação para 2 partidos, para a chapa majoritária, prefeito e vice, para a proporcional já não existe. O máximo aí é a federação, né? Mas mesmo assim fica com o partido, as mesmas regras, mesma quantidade de candidatos. Então, hoje a candidatura proporcional em nada afeta a majoritária da espécie. E hoje, pelo calendário eleitoral, pela data que já se apresenta, né, não tem mais possibilidade de federação. Então, federação só as que já existem. Mais alguma dúvida? Estão satisfeitos? Estão tudo sabido já. Pois, gente, foi um prazer conversar com vocês. Espero ter ajudado a todos vocês. E boas campanhas, boas pré-campanhas. Sucesso aos pré-candidatos que vão ser candidatos. Sucesso a você que assessora seu pré-candidato. Desejo que todos alcancem seus objetivos, né? O objetivo é sempre a vitória. Tá, gente? Obrigada. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.